Que é bom ver todos vocês novamente. Shabbat Shalom. Um grande abraço para todos os amigos em diferentes regiões ali aqui do Brasil, aqui da nossa América do Sul e também de outras partes do mundo que nos acompanham ali. Um abraço para todos, aqueles que estão aqui no Zoom, aqueles que estão nos acompanhando ali no YouTube, no Facebook ou qualquer canal aqui. Estou vendo alguma face de vocês aqui, não é? Realmente, Shabbat Shalom a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Creio que, para aqueles que nós estamos aqui na América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, estamos aí. Tivemos uma onda de frio bem forte essa semana, né? E ontem eu estive com o pessoal de Buenos Aires, uma reflexão da noite ali, fazendo uma reflexão ontem à noite, e disse que eu aprecio muito que o nosso pessoal, os nossos amigos e irmãos ali da Argentina, do Uruguai, eles não são egoístas, né? Quando vem assim para eles, eles deixam passar, compartilham com a gente, sem problema nenhum. Então, abre as portas e deixa os ventos do sul passarem aí, e realmente nos sentimos. Aqui em casa, a gente teve uma semana aí de Montevidéu, de Buenos Aires, máxima 12 graus, nem chegando a isso, mínima 4, 3, não é? Então foi uma experiência bem próxima de vocês. Creio que vocês talvez tiveram mais frio aí, hein, Eduardo, Vânia, hein? Mas aqui estamos, e é muito bom estar com vocês, que realmente o eterno nosso Deus possa estar conosco nesse estudo de hoje. Então vamos lá, vamos ao estudo. Queria compartilhar com vocês, continuando então esta série que nós estamos fazendo, não é? Que todos estão vendo aí, Roger? Bem? Tá bem, professor. Só abre a sua apresentação para ficar a tela cheia. Bem, aí, deu certo. Bom, então, continuando essa série de Daniel, hoje já é o nosso quarto encontro, não é? E hoje nós teríamos, então, o estudo da primeira visão, o primeiro sonho profético do profeta Daniel, que está em Daniel capítulo 7. Antes, Daniel tinha interpretado 2 sonhos. No capítulo 2, a estátua, que nós estudamos e tratamos no último encontro, não é? E também no capítulo 4, sobre um sonho, outro segundo sonho de Nabucodonosor, que foi ligado ao juízo de Deus com o rei babilônico. Mas ele nunca tinha, ele mesmo, tido uma visão, uma revelação de Deus para ele. E esta é a primeira vez, e a partir daqui nós vamos agora numa série de visões. Alguns são sonhos, outras não são sonhos, outras são visões que ele tem enquanto acordado. Então, este primeiro foi um sonho, e nós lemos lá, então, no livro de Daniel, no verso 1, capítulo 7, verso 1, então, nós lemos ali, né? Bishnat Hadar le Belshazzar Melech Bavel, Daniel Helem Hazar. Então, no primeiro ano do rei Belshazzar, este é aquele famoso rei que nós mencionamos no nosso primeiro estudo, não é? Que, na verdade, é filho de Nabonido, ele era corregente, era um rei, príncipe corregente com seu pai. Ele, no primeiro ano dessa corregência de Belshazzar com seu pai, e ele já estava ali ocupado com o governo de Babilônia, disse que Daniel, então, relema o sonho, em aramaico, né? Em hebraico seria o halom, né? Aqui é relem, é o helem, Hazar. Então ele viu um sonho. Ele teve, então, e daí nos diz o texto que as visões da cabeça dele, verrasvei, reche, ele então, al mishkeve, então as visões que ele teve sobre o seu leito, okay? Ele então logo escreveu, usa o verbo katav aí, o ketav, el maketav, resh milim amar. E uma somatória, um resumo do que aconteceu das palavras, ele então declarou. Então,
Isso aí foi o primeiro, realmente, sonho profético e a primeira visão profética de Daniel. A data, primeiro ano de Belsazar, há uma certa incerteza de quando realmente começou. Por algumas evidências, poderia ser datado pelo ano de 553 antes da Era Comum, ou por volta do ano 551 a 550 antes da Era Comum. No entanto, nós estamos aqui cerca de 50 anos, pelo menos, depois do que nós estudamos no sábado passado, em que estudamos na última vez, do sonho de Nabucodonosor da estátua. Nós estamos ali, lá foi em 603, aqui foi em pelo menos 553. Então, cerca de 50 anos depois. Daniel, neste momento, já havia trabalhado 50 anos para a administração de Babilônia, não é? Dos governantes de Babilônia. Já devia ter por volta pelo menos de 70 ou 70 e poucos anos de idade. E quando ele teve, então, a primeira revelação que Deus deu para ele, já nesta fase da vida dele. E ele, então, vai escrever esta revelação. Nós vamos primeiro aqui recapitulá-la e depois ver partes da sua interpretação. Então, primeiramente, ele diz lá, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, ou grande mar. Então, ele estava ali, e nessa visão, a primeira coisa que ele viu foi um mar em tormentas, agitado pelos 4 ventos do céu, ou seja, vento norte, sul, leste, oeste, todos ali incidiam sobre o mar, e o mar estava tremendamente revolto. Então, este é o início da visão. E olhando para esse mar revolto, ele diz que ele viu 4 grandes animais. 4 animais grandes ali, né? Diferentes um do outro, que subiam, que saíam do mar. E aí ele vê esses 4 animais e vai descrever um por um. Ele diz que o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Então, era um leão com asas como de águia. E quando ele olhava este animal que estava saindo e tinha saído do mar, diz que as asas lhe foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto de pé, sobre 2 pés, como homem, e foi-lhe dado uma mente, diz a tradução, a versão aqui, no hebraico foi-lhe dado um coração de homem. Então, as asas foram arrancadas, colocado de pé como se fosse um ser humano, ia ficar bípede agora, em vez de sobre 4 patas, né? E ter, então, lhe sendo tirado o coração de fera e lhe dado um coração de homem. Este é o primeiro animal e a primeira parte da visão. Na sequência, ele diz que ele continuou olhando e eis, então, o segundo animal, semelhante a um urso, o qual, nessa versão diz assim, se levantou sobre um dos seus lados. Outra versão diz o qual tinha um dos seus lados levantados. Na boca ele tinha, entre os dentes, ele trazia 3 costelas de algum animal que ele tinha acabado de comer aí, alguma coisa, não é? E então lhe foi dada a ordem, lhe foi dito: levanta-te, devora muita carne. Então, este é o segundo animal que Daniel viu neste sonho, aí neste primeiro ano do rei Belsazar. Na sequência, diz que ele continuou olhando, e depois disso, então, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal, 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Então, tinha aí um leopardo de 4 cabeças, com 4 asas de aves nas suas costas, não é? E foi dado a ênfase aqui que a este animal lhe foi dado o domínio. Ele continuou olhando depois disto, e ele, nessas visões da noite que ele estava tendo, e eis o 4º animal, agora terrível, espantoso, sobre modo forte. Aqui é uma parte interessante no texto. Até
o terceiro animal, apesar de ter asas, cabeças, eles ainda conseguia descrever o que seria, semelhante a um leão, a um urso, a um leopardo, não é? Mas este quarto não. Este quarto não havia nada que pudesse comparar com este animal que era conhecido da parte de Daniel. E diz que este animal era terrível, né? Espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha também 10 chifres. Então, um animal, um monstro indescritível, nada conhecido, nada parecido com ele, com dentes de ferro, unhas de bronze, era muito forte, totalmente diferente dos outros 3 primeiros, e tinha também 10 chifres, e ele tudo devorava e fazia em pedaços, pisava o que sobrava. Ele era um animal poderosíssimo, hein? E altamente destruidor. Então, este era o quarto animal. Na continuação, ele diz, no verso 8, que enquanto ele estava a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres, dos 10 que tinha o animal, foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. Então, era um chifre diferente, porque além de ser um chifre, como os outros 10 chifres, ele tinha olhos como se fossem olhos de um ser humano e bocas como se fossem bocas de um ser humano. E este chifre, com sua boca, falava insolências. Okay? E aí ele continua dizendo que, o texto bíblico, que ele continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Então a visão sai ali do mar, que está revolto, onde saíam esses animais, e agora volta para uma cena que não é mais no mar. O foco dele já não é aqui na Terra. Na realidade, quando nós lemos essa descrição, o foco dele se volta para o céu. E ali, então, o ancião de dias, que é uma referência a Hashem, ao Eterno, né? Deus de Israel, diz: o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, né? As suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, e diante do ancião de dias, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. E aí disse que se assentou o tribunal e se abriram os livros. E aí nós temos, então, uma cena no texto de um juízo que está acontecendo a nível celestial, onde o Eterno, então, se assenta no seu trono, cercado dos seres angélicos, dos seres celestiais, milhares de milhares, milhões de milhões. E aí, então, ele se assenta e começa um julgamento, e livros são abertos para este julgamento. Na sequência do texto, então, nos diz, no verso 11 e 12, então estive olhando, e por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, este é aquele chifre pequeno que começou a aparecer depois dos 10 e que falava palavras de insolências, com a sua boca como de homem. Me desculpem. Ele diz: estive olhando e vi que o animal foi morto. Aqui a referência ao quarto animal, aquele monstro indiscutível. O seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Continua a descrição, diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio
é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, nessa visão do julgamento celestial, aparece uma figura celestial que é chamada como um semelhante a um filho do homem, o qual recebe, então, o reino, a glória, e ele, então, recebe o domínio e o reino para jamais ser destruído. Então, ali termina a descrição da visão. Daniel, que estava lá no meio desses seres incontáveis, milhares de milhares, milhões de milhões, ele disse: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a uns que estavam ali. Ele chegou para um dos seres celestiais, provavelmente um anjo, né? E perguntou: olha, o que está acontecendo aqui? Não é? Lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Ele vai lá, puxa lá a veste lá, ou sei lá, ou só toca nas asas, não sei o que ele fez, mas ele então pede o auxílio de um ser celestial, de um ser angélico, para poder interpretar e saber o que está acontecendo, que significado teriam esta visão que ele estava tendo. Isso é dentro da visão dele. Dentro da visão, ele vai interagir com este ser celestial, provavelmente um anjo das hostes que estavam ao redor do trono. E aí diz, e assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. E é interessante ver essa primeira resposta aí do ser angélico, porque ela é bem curta, bem direta. Ele diz assim: olha, estes 4 animais, que são 4, esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E acabou a explicação. Foi bem ao ponto. Então, são 4 reis que se levantarão da terra, mas no final os santos do Altíssimo vão receber o reino e terão este reino e o possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. E aqui nós vamos então parar nessa interpretação e vamos agora procurar então entender um pouco daquilo que foi dito, não é? E avançar um pouco nessa compreensão daquilo que nós poderíamos compreender à luz daquilo que nós lemos até aqui. Então vamos à interpretação do texto, não? À luz da visão dele, à luz do texto bíblico. Primeira coisa, então, nos diz aqui que os significados bíblicos, agora nós vamos ter aqui aquele tipo de interpretação, buscando na própria Bíblia informações para compreendermos os dados ligados à visão profética. E aí nós temos um tipo de intertextualidade. Quando nós encontramos esse tipo de expressão de ideias na Bíblia, o que essas ideias representam? Sim? E aí nós vemos, primeiramente ele nos diz Razer, Haveit, Berizvei, né? Então, do lado da sua cabeça durante a noite, não é? Então eu estava vendo nas minhas visões, não é? Da noite, Aru, Arba, Ruhei, Shemayá, e eis os 4 ventos do céu, né? Megiham, Leiamá, Rabá, e estavam agitando, então se incidindo sobre o grande mar, o Yamá Rabá, o grande mar. Ventos. Quando nós olhamos no texto bíblico, normalmente numa visão profética, várias vezes nós temos os ventos como sinal de agitação política, de guerras, de lutas entre as nações. Vemos isso em vários textos, como Jeremias, especialmente no profeta Jeremias, 4, 11 a 13, 25, 31 a 32, 49, 36 a 37, Zacarias 6 a 5. Nós não vamos ler todos esses textos aqui, mas eu tomei o texto de Jeremias 49, versos 36 a 37, como o representante destes textos e da ideia de que os ventos representam essa agitação política, guerras e lutas entre as nações. Falando ali uma profecia contra Elão, no livro de Jeremias, então nós encontramos as seguintes palavras, nos versos 36 a 37. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Aqui já não é mais aramaico, é o hebraico, né? Poucas passagens da Bíblia estão em aramaico.
aqui nós estamos no hebraico, então aparece lá a expressão Arba Ruchot, né? Me Arba Ketzot Hashamayim. Então, os 4 ventos dos 4 cantos dos céus. Não é? E os dispersarei, diz o texto, na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal. E o mal aqui é a guerra, é esse conflito bélico entre as nações. O furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei espada após eles até que os tenha destruído. Então, Arba Ruchot, Me'arba Ketzot Hashamayim, então ali representa esses ventos de conflito entre nações, de guerras e lutas entre elas, que, portanto, é num contexto de conflito entre nações que nós temos o surgimento destes animais. Então, este é um primeiro ponto interessante, que essa análise interna bíblica, não é? Dos intertextos bíblicos, nos ajuda a compreender com respeito à visão de Daniel. Depois, então, ele continua dizendo, né, repetindo a mesma frase lá, no finalzinho ele diz que os 4 ventos dos céus, eles agitavam Leiamá Rabá. Então, nós temos ali o grande mar, ou mar grande, como está a tradução aqui. O mar, geralmente na profecia bíblica também, é muito usado como uma representação de povos, nações da terra. Um exemplo bem típico disso é Isaías 17, versos 12 a 13. E nós temos esse texto ali, onde no profeta Isaías ele compara os povos com o mar, e o rugido dos povos com o rugido do mar. Aí nos diz, Roi Amon, Amin Rabim. Então, ai do barulho dos grandes povos, dos povos, muitos povos, né? Kaamot, Yamima, hein? Como, então, o rugido das águas, do mar, dos mares, né? Ele compara aqui, ele os diz, bramam como bramam os mares, e o rugido das nações rugem, diz ali, como Maima Cabirima. Então, diz o texto ali, ruge como as águas, grandes águas, agitadas, impetuosas. Não é? Então, Leumima, as nações, Kisheom, como o ruído, né, como o barulho ali de Maima Rabima, e eles então rugem como Ishaun, então rugem como o rugido ali, o barulho das grandes águas, do grande mar. Okay? Então, conjunto de nações, povos em conflito, aparece ali com os ventos de guerra, então você tem este contexto do surgimento destes animais, em que diz aí o texto bíblico que estes animais representam reis. E como nós vemos também, como vimos lá em Daniel 2, o substantivo reis, Meler, é usado como sinônimo de reino, em aramaico Malhu. Hein? Então, é a mesma coisa. Quando fala reis, quer dizer também reinos, impérios. Não somente um rei, mas o seu reino, o império, aquele poderio que ele representa. E nós vemos isso aqui no texto bem claro, né? Quando o ser angélico responde, diz, estes grandes animais, então ele diz, Ilen Reivatá, Rav Revatá, então estes grandes animais, de Inim Arba, que são 4, que eles são 4, né? Arba'a, Malchim, Yekumun, Mim Ar'a. Então, 4 reis se levantarão da terra, em aramaico. E diz, mais adiante, o mesmo ser angélico falando, do 4º animal, diz que o 4º animal será um 4º reino na terra. Diz lá, né? Então, veja, Reivta, Reviatá, Malhu, Reviá. Né? T-R-V-B-R-A. Então, o animal em si, a palavra reis é sinônimo de reino, sempre nas profecias de Daniel.
Então, ele é usado de maneira intercambiável. Então, lembrar, 4 reis quer dizer 4 reinos também. Não simplesmente 4 reis como indivíduos, mas os reinos, o império que eles representam. Tá? Eles, portanto, é sinônimo aí deste fato. Esse é um outro ponto importante para a compreensão das profecias de Daniel. Depois ele continua dizendo que esses 4 animais representam também, quando você tem essa figura desses 4 animais, leão, urso, leopardo, e depois um animal pior do que todos eles, porque é indescritível, e isso apresenta ferocidade. Eles são animais ferozes, a violência que eles representam. Quando nós vemos aí esses 4, nós lembramos também outro texto, por exemplo, que é um intertexto aqui em Daniel, que nos ajuda a compreender, é Oséias, capítulo 13, versos 7 a 8, quando Deus, então, falando do juízo que trazia sobre o seu povo na época, ele compara os ataques que eles sofreriam a ataques de animais. Portanto, serei para eles como um leão, quemo shahal, como um leão. Quem? Diz, como um leopardo, que namer. Então, como um leopardo, que está à espreita no caminho. Não é? E eu vou, ali diz, estarei como os rasgarei, eu os rasgarei, né, que seria aí a envoltura do coração do peito, diz ali, como um dov shakul, como uma ursa roubada, que foi roubada dos seus filhotes ali. Hein? Como, então, eu irei romper ali o seu coração, diz como lavi, como leão. Então, leão, urso, leopardo, são os 3 animais mais ferozes, né, do mundo bíblico. E são usados para representar esse tipo de situação onde o povo é atacado aqui. Na verdade, seria atacado por inimigos, por nações, né? Mas o símbolo que Deus utiliza é este uso de um animal feroz que está atacando. Então, 4 animais apresentam esta ferocidade, este ataque que o povo aqui no caso não está falando quem sofreria no início, né? Mas representa animais ferozes que existiam no mundo bíblico. Mas esses animais aí nós vemos um outro aspecto interessante no estudo é ver que nós encontramos um paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 7. Isso nos ajuda muito. Na realidade, nós vamos ver que as visões de Daniel sempre estarão em paralelo, cada vez trazendo mais detalhes sobre algo que anterior tinha falado. Então, aqui nós encontramos esse paralelismo. Nós já temos paralelismo pelo número 4. Nós tínhamos lá 4, não é? Na estátua, reinos, ouro, prata, bronze, ferro, e depois sempre alguma coisa ligada ao quarto. Nós vimos lá ferro misturado com barro. Aqui nós vamos ter também 4 animais e vamos ver também ter algo ligado ao quarto animal, porque quando é algo ligado com ele, que alguma coisa diferente passa com esse quarto animal. Então, nós vemos esse paralelismo, e eu gostaria de mostrar que ele quando nós analisamos o texto bíblico, este paralelismo ele fica bem, ele é bem assim, ele é bem indicado no texto bíblico. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, que o primeiro reino, a cabeça de ouro, lá em Daniel 2, como nós estudamos, ele foi identificado. Diz que és tu, Nabucodonosor, rei dos reis, tu és a cabeça de ouro. Quando nós vamos ao primeiro animal, que é o leão alado, nós vamos ver que existe também na descrição desse leão uma fraseado que nos remete a Nabucodonosor. E isso ligado com a questão de que foi tirado o coração de animal e lhe dado um coração de homem. E nós vamos ver daqui a pouco que isso é bem interessante, que o fraseado bíblico, as expressões, as palavras, elas realmente nos apontam de novo Nabucodonosor. Então, primeiro ali, Leão estaria em paralelo com a cabeça de ouro. Depois de ti, diz lá no capítulo 2, se levantará um reino inferior ao teu, como a prata seria inferior ao ouro, né? E aqui no caso a gente continua olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso. E os animais na Bíblia lá, o urso, nós vimos que está entre os 3 animais mais ferozes, né?
e depois, no finalzinho desse texto de Oséias, no verso 8, você coloca o urso e o leão, os dois em paralelo, rompendo aí o corpo da pessoa, né? Como eles rompem o corpo da pessoa. E diz ali a violência do seu ataque. E é curioso ver que esse urso e leão sempre aparece como os dois animais mais ferozes e mais violentos, né? E isso é interessante como aparece aqui, talvez aqui eu vou dar uma pequena pausa para nós lermos o texto de Daniel, capítulo 5. Daniel 5. Não, Daniel, Amós, capítulo 5, verso aqui, que nós vemos o nosso verso de estudo, é o verso de número 19. Então, Daniel 5, 19. Tá? Então, vamos aqui a Daniel 5, 19. Ok, só aqui para compartilhar com vocês. Neste texto de Amós, Daniel, desculpa, estou com Daniel na cabeça aqui. Nesse texto do profeta Amós, Amós está falando do juízo que viria sobre a nação do norte, Israel do norte, e como a nação seria, então, atacada pelos seus inimigos e não haveria escapatória. E para não dar essa história de que não haveria escapatória, ele usa essa imagem dos animais ferozes. E usa a ideia assim, sabe como é que vai ser vocês no dia desse juízo que virá sobre a nação? E ele então vai falar, vai ser da seguinte maneira. Aí você vê aqui a expressão, creio que todos estão vendo aí também, ele diz, é como se um homem, kasher yanus ish, então é como se o homem fugisse, mipnei a Ari, diante de um leão. E conseguiu fugir. Hein? E daí, fugiu do leão, o que acontece com ele? Aí diz lá, Ufgaô, e então o encontra, ele é encontrado por um urso, Radov. Então, ele foge de um leão, conseguiu fugir, puxa, salvei minha vida, mas daí você encontra com um urso no caminho. Okay? E aí, daí você vê, primeiro o leão, depois o urso, e depois ele diz, e ainda se entrasse na casa e fechasse a porta, ainda haveria uma cobra lá para picá-lo, mesmo dentro da casa, não tem escapatória. Mas é interessante essa dupla aqui, que leão-urso, como os dois animais que a pessoa pode encontrar, que não gostaria de encontrar, não é? No caminho, representando esta ferocidade. Então, você tem... Mas o urso, geralmente, está em segundo lugar. Primeiro é o leão, depois, na literatura bíblica, vem o urso. Hein? Então, aí os diversos nomes ali do leão, né? Lavi, Ari, qual que seja lá, né? Mas depois você encontra o urso Dov. Okay? E aqui nós temos o primeiro leão e depois o urso. Portanto, temos um paralelo semelhante. Nós vamos ver também aqui, ler um pouco mais sobre isso, né? Temos aqui um paralelo muito próximo à ideia da relação de superior e inferior, como tivemos no capítulo 2 para o ouro e a prata. Então, voltando aqui para o nosso texto de Daniel, então nós teríamos ali, mas ele não cria uma ligação direta assim, nem colocou inferior, isso está implícito dentro da simbologia bíblica. Tá? Mas depois nós vemos que em outros textos eles colocam de maneira bem clara, e aí confirma esta impressão do paralelo entre os 4 reinos aqui e a sequência do que aconteceu. Porque quando fala do terceiro, diz lá, e um terceiro reino de bronze, lá no capítulo 2 que nós estudamos, o qual será dado domínio sobre toda a terra. E usa a palavra domínio. Hein? E aí você vai ter essa palavra ligada com o verbo dominar, shaltan, hein? E você terá domínio. E quando vem falar do terceiro reino, o terceiro animal, diz ali, depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e foi-lhe dado domínio. E aí você vê que o terceiro reino sempre está ligado com a ideia de domínio. Lhe é dado domínio. E aqui, domínio sobre toda a terra. Então, esta parte aqui, ela cria uma ligação, realmente um intratexto entre Daniel 7:6 com Daniel 2:39. O mesmo
na sequência de reinos, o terceiro sempre tem uma ênfase no domínio. Okay? E depois também vemos essa mesma ligação intertextual entre o quarto animal e o quarto reino de ferro. Porque diz, eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, e sobremodo forte. Então, quando chega lá nas pernas de ferro, diz, o quarto reino será forte, muito forte, forte como ferro. E diz, o qual tinha dentes de ferro. E aí liga o ferro com o ferro. Hein? E ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. E a mesma coisa, como o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Então sempre tem essa ideia de um quarto reino que é poderosíssimo. Usa o símbolo do ferro, usa a ênfase que ele será forte, hein? E ele tudo quebra, tudo esmiuça. Então nós vemos que terceiro e quarto reino aqui são claramente interconectados entre a visão do capítulo 2 de Nabucodonosor, o seu sonho, e agora o sonho de Daniel com este quarto animal. Depois nos diz ali que lá no capítulo 2 nós vimos que o pé, então, teria um pé, parte de ferro, parte de barro, e ele seria um reino dividido. E aí, quando chega na descrição do quarto animal, diz, na interpretação, que nós vamos trabalhar melhor mais adiante, não é? Nos diz ali que os 10 chifres correspondem a 10 reis. Lembra que reis corresponde a reinos, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro ainda, um 11º, aquele que tem olhos e boca como de homem. Okay? Aqui o nosso artista, só pedir desculpa a vocês, o texto não fala de nariz, mas ele deixou um rosto aí, deveria ser somente os olhos e a boca, mas ele colocou ali um nariz também para formar um rosto na parte ali. Mas no texto bíblico só fala olhos e boca como de homem. Mas então, que são isso? Vai ter outros reinos, representados por reis, que vão se levantar daquele reino, tendo essa ideia implícita aqui da divisão, e nós veremos isso mais adiante no estudo do texto da profecia. Tá? Então, algo bem importante nessa compreensão da profecia de Daniel é este paralelismo. E nós vamos ver que isso continua através de todas as demais profecias. Elas vão estar sempre em paralelo com as precedentes, trazendo algum detalhe a mais, trazendo alguma especificação, ou até mesmo ajudando a compreender a anterior, porque agora esclarece algum aspecto que lá não tinha sido deixado claro. Tá? Então, este é importante, nesse paralelismo. Vamos lá, então, agora ao nosso estudo por cada um animal individualmente. Então, o leão alado. O leão alado, nós vamos ver ali um paralelismo que entre Daniel 2 e Daniel 7 nos indica já a referência à Babilônia. Isso corresponde na Bíblia a nós olharmos no texto bíblico o leão e a águia. E aqui no caso ela é representada pelas asas de águia, não é? São os dois animais mais comuns ou que comumente usados na Bíblia hebraica como símbolos de Babilônia. E nós temos estes textos aqui. Podemos ler alguns deles. Vamos lá, com uma leitura bem rápida aqui, okay? Deste aspecto. Então, vamos lá. Só um momento aqui, então. Então, vamos lá. Primeiro, Jeremias, capítulo 4, verso 7. Jeremias 4, 7. Então, vamos aqui para Jeremias 4, 7. Professor, sua tela saiu totalmente. Sim, eu tirei a tela. Eu tirei para poder mudar. Tá? Agora, colocar o texto aqui. Então, eu de vez em quando eu vou, porque não há como trabalhar as duas juntas ao mesmo tempo, então eu tenho de sair de uma para poder ler a outra. Não é? Falando sobre Babilônia, não é? Que viria desde o norte, se você vê lá na parte, diz que haverá então, se vai levantar um estandarte, etc. Deus está anunciando um juízo que vai trazer um mal que vai trazer do norte, uma grande destruição. Então ele diz, Alá Arye, não é? Me subco,
Então, aqui subirá, portanto, o leão da sua ramada, diz a versão aqui, Mashihit Goim, ele irá destruir povos, hein? Nassá, ele vai se levantar do seu e sair do seu lugar, e então virá para a tua terra e para trazer essa destruição que está predita. E aqui uma referência à Babilônia, e é usado a figura do leão, okay? Que sobe de Babilônia. Vamos novamente aqui agora, ainda em Jeremias 49, 19 e 22. Então vamos a Jeremias 49, 19 a 22. E 22, né? Então aqui, Jeremias 49, 19. Ok? Creio que mudou para vocês aí, atualizou, né? Diz lá, Hine que ariei ale migeon hayarden. Eis que como sobe um leão, subirá o leão das margens do Jordão, o inimigo contra a morada forte, de repente farei correr ali, etc. É o leão, isso aqui é uma referência à Babilônia. E depois no 22 nos diz, no mesmo texto ali, referindo-se ao mesmo poder que a Babilônia, diz lá, Hine Hanesher, Yale, como sobe a águia. Então diz ali no verso 22, subirá, voará, estenderá suas asas contra as bóssedas, o coração de Edom naquele dia se tornará como o coração de mulher com dores de parto, etc. Não é? Então, a mesma imagem você tem para a Babilônia, no capítulo 49, entre o leão e a águia. E os dois são usados para representar Babilônia. Hein? E aí nós temos outros textos bíblicos também, que foram mencionados aqui, trazem esta dimensão, uma vez que estiver disponibilizado para vocês, se vocês quiserem ler todos os textos, poderão lê-los. É muito comum o uso dessas duas imagens para Babilônia. Tá? Então vamos lá, ok. Continuando, então, esta mesma imagem bíblica para a Babilônia acontece lá em Ezequiel, capítulo 17, 3 e 12, em Abacuque, HCI Abacuque, capítulo 1, verso 8. Agora, a ideia que está ligada com eles, do leão e da águia, é uma ideia de ferocidade, ele é muito feroz, o mais feroz, força, rapidez e realeza. E aí nós vemos isso no cântico que Davi compôs em homenagem, né? Nós vemos a Saul e a Jonathan, quando morreram, e ele compara esses dois, a sua realeza, a sua força, a sua rapidez, como se fosse de um leão e de uma águia. Lá está em 2 Samuel, capítulo 1, verso 13. Aqui voltamos de novo para o texto bíblico. Vamos lá, Samuel, capítulo 1, verso 2 Samuel, capítulo 1, verso 13. Então, vamos aqui. Ok, só um momento. 2 Samuel, capítulo 1, verso de número 23. Então, 1, 23. Creio que todos estão vendo aí o texto, não é? Aí, nesse cântico em lamentação pela morte de Saul e de Jonathan, então ele diz, Shaul e Jonathan, eles eram amados, né? E eram agradáveis na sua vida e na sua morte, né? E diz, e eles eram e diz lá, continuar falando aí, eles eram mais ligeiros do que as águias. Okay? Então, Minesharima, eles eram mais rápidos, calo, né? Mais rápidos do que a Deixarim, mais ligeiros. Me Arayot, então, gaveiro, eles eram mais fortes do que os leões. Então, lembrando aqui que está falando da realeza em Israel, o primeiro rei, e do seu príncipe, o príncipe sucessor, Jonathan. Não é? Então, ali, realeza, poder, rapidez e força. Portanto, isto é a imagem evocada pelo leão e águia em Israel, na literatura bíblica também. O cântico de Davi nos ajuda a lembrar destas ideias e nos ajuda a compreender melhor. Então, um leão alado com asa de águia, nós temos aqui a ideia de um animal extremamente feroz, é o animal mais feroz
dentro do contexto da literatura bíblica, o leão, e ele é o animal mais forte, mais poderoso, e também representa essa ideia de realeza, e muito bem ligado com Babilônia, e na literatura bíblica. Tá? Continuando, então, nós temos estas imagens bíblicas ali que fazem parte, então, desta imaginário bíblico, não é? E continua dizendo a descrição do que aconteceu com esse leão alado parece apontar para a experiência de Nabucodonosor, descrita em Daniel 4. Quando fala que foram arrancadas as asas e tirado o coração de homem, existe várias linhas de interpretação propostas. Uma seria de que o animal deixou de ser feroz e agora passou a ser frágil como um ser humano. Portanto, foi a queda rápida do Império Babilônico, o que é possível. Mas outra possibilidade é que a fraseologia, as frases, as palavras, expressões, elas, na verdade, são uma referência a Nabucodonosor e o que aconteceu com ele. E você pode ver isso interessante, que é a questão de Nabucodonosor e seu coração. E nós temos aqui um certo jogo de palavras numa ordem invertida, que é bem típica da Bíblia. Nós chamamos isso, né, de um paralelismo meio quiástico, onde o início corresponde ao fim e o meio, né, a metade, a segunda parte, ao que é penúltimo, o que vem antes do fim. Diz lá que, lá em Daniel, capítulo 4, verso 13, no juízo divino, nos diz que o coração dele, o coração de homem, né, Livve, Mim, Enoshá, Anachá aqui, para o querer, que tive querer, Anachá, diz ali, será mudado, Yeshanuna, será mudado. O Levav Reivá, e há um coração de animal, Yetivle, será dado para ele. Hein? E aí vai passar os 7 tempos, até que ele, então, reconheça a soberania de Deus. Tá? No texto hebraico é o verso 13, viu? Tem uma diferença, porque os primeiros versos, 3 versos do texto do capítulo 4 em português, no hebraico pertence ao capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. E aqui em português, você tem sempre de adicionar mais 3 versos aí para ter o mesmo verso do hebraico e lá no texto em português. Então, em português é Daniel, capítulo 4, verso 16, mude seu coração para que não seja mais coração de homem, ele seja dado a coração de animal. Okay? E quando você chega no 4, você vê o contrário. Ele foi colocado de pé, lembra? Ali, no juízo divino do 4, ele que era um homem, passa a viver como animal, vivendo de 4. E comendo e se comportando como animal. Até que reconhece que Deus é o eterno, é o Senhor de todos os reinos, aí então ele levanta os olhos e aí o coração dele volta, o humano volta, a sua compreensão volta, não é? E ele então exalta a Deus e passa agora a viver como homem novamente. E aí vem essa expressão no finalzinho do 7, diz Ve'al raglaim que enash rokimat. Então, e sobre as suas pernas, como o homem se levantará, será levantado o levav enash, e coração de homem, e Eriv lá. E o coração de homem foi lhe dado. Então, a mesma fraseologia aparece aqui, e seria esse resultado agora de Nabucodonosor finalmente reconhecendo a soberania de Deus e sendo devolvido o seu coração, né, como o coração de homem, a sua compreensão, sua mente, lhe foi de novo otorgada. Então, nessa fraseologia, eu pessoalmente, isso é uma leitura pessoal, viu, gente, nessa parte, eu creio que a referência ali no leão é uma referência ligada com a experiência de Nabucodonosor. E é uma indicação intertextual, ou intratextual, porque é dentro do mesmo livro, para você conectar, porque você está vendo o livro, você está lendo o livro desde o capítulo 4. Aí, quando você lê lá, opa, é a mesma frase, é a mesma fraseologia. Ele relembra a experiência de Nabucodonosor. E isso conecta, então, o leitor bíblico de novo e verifica que as imagens correspondem de Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro, agora também é representado pelo leão de asas de águia, e Nabucodonosor representa a Babilônia. Então,
Então, esse seria um primeiro ponto interessante. Na sequência do paralelismo, então, entre Daniel 2 e 7, está implícita a relação de inferioridade, como já mencionei, não é? Em relação ao primeiro reino. A prata inferior ao ouro, o urso em ferocidade, em relação ao leão, é o segundo mais feroz, como nós vemos no texto lá de Oséias e também de Amós. Então, parece estar implícito esta ideia dentro da imaginário, dentro do simbolismo bíblico. Não é? E este urso, então, são dois detalhes que são apresentados no texto quanto a esse animal, ou este reino. Ele tinha um lado mais alto que o outro. Lá no texto que nós traduzimos, diz ele se levantou por um dos seus lados. Mas no texto mesmo não diz que ele se levantou, não era ele que se levantou. Era que um dos seus lados, e diz ali shetar, em aramaico, velishitar, e para o correspondente a um dos seus lados, had, que é o nome, que é o numeral 1 em aramaico, que é correspondente ao hebraico errad, não é? Então, em um dos seus lados, rokimat, mais levantado, mais alto. Então, ele era um urso corcunda. Com uma parte dele, então, quando ele andava, uma parte era mais alta do que a outra. Não era esta a ideia que está no texto aramaico, de que ele tinha um lado dele mais alto do que o lado correspondente. E ele tinha um grande apetite, enorme apetite. E como os ursos são sempre reconhecidos, sabe que o urso, quando ele sai da sua hibernação invernal, aí, ele começa a comer, e o urso nunca para de comer, só para de comer quando não tem comida. Enquanto tiver comida, ele come, porque ele vai juntando sempre peso e provisões para a sua hibernação. Então, o urso é conhecido como animal que tem um apetite insaciável. E essa ideia está ali. Ele tem 3 costelas na boca, quer dizer, ele devorou tudo, agora está comendo o restinho. Essa imagem de 3 costelas é sempre o símbolo que acabou, o que sobrou de um animal que foi todo devorado, hein, na Bíblia. Eu não coloquei o texto aqui, mas lá em Amós, quando ele vai falar lá sobre o juízo de Deus sobre o povo, no capítulo 3, ele diz, olha, vocês não vão conseguir sobrar nada. Um cantinho da cama, um pedacinho de lá, é que nem um pastor que sobra, que só resgata 3 costelas da boca de um leão, ou de uma boca de um animal que foi do seu rebanho que foi atacado e foi todo devorado, não sobrou quase nada. É símbolo bastante de que devorou tudo. Mas, além de devorar tudo, com as 3 costelas ainda, ele está comendo o restinho, não é? Ele também lhe é dado a ordem de levantar-se e comer muita carne. Então, esse urso tem um apetite extraordinário. Quando nós vemos isto, nós agora vamos entrar aqui num outro intertexto ou intratexto de Daniel, que é o capítulo 8, que vai ser objeto do nosso estudo futuro. Mas aqui nós já vamos introduzir o capítulo 8, porque ele nos ajuda a compreender e identificar este poder, este reino, o que ele representa. Quando nós olhamos lá o capítulo 7, 5, diz o listar had hokmat, então, para um dos seus lados levantados. Quando nós vamos ao capítulo 8, nós temos a visão de um carneiro, que nós vamos estudar o que ele representa, não é? E diz, Daniel viu nessa visão, agora já não era um sonho, ele estava acordado, ele teve uma visão. E ele viu um carneiro, não é? Nas margens do canal do Ubal, não é? na província do Elão, onde ele estaria na época, ele se viu lá, pelo menos, nessa província, não é? E ele viu Ayo Ehad, um carneiro, que estava diante do canal. Okay? Velo Karnaim. Para ele tinha 2 chifres. Vekarnaim Gevorot. E os 2 chifres eram altos. Mas aí vem o texto bíblico dizendo, está aqui marcado aqui logo a primeira parte em amarelo, diz Ve'ahat Gevoah Mim Hashenit. Ve'a Gevoah Olá Ba'aharoná. E então aqui nós estamos de volta ao hebraico, no capítulo 8, já não é mais aramaico. E diz então que um deles era mais alto do que o segundo, então vê a parte de ser mais alto, hein? De ser um mais alto. E o que era mais alto levantou-se por último. Nós vamos estudar isso também
no nosso próximo estudo, mas tem essa imagem de uma parte mais alta. Okay? E depois ele fala sobre a sua extensão do seu poder. Nada pode resistir. É o paralelo à questão de comer muita carne. Comer muita carne aqui é ter muita vitória, conquistar muito, conquistar todas as nações ao redor. Então ele vai devorar os seus inimigos. E aqui diz, com esse carneiro ele atacava todo mundo com seus chifres. E ele fazia isto para a direção do sul, diz ali Yamá, hein? Sefona, também a direção de Safona, direção de Safona, do norte, e também o Negev, Negevá, então também para o sul. Então você vai na direção do ocidente, desculpa, Yamá é o ocidente ocidental, né? Depois a direção norte e a direção sul. E diz que Vechol Hayot lo ya'amedu lefanav. E nenhuma fera, nenhum animal podia ficar de pé diante dele. Veem matsil meiador. E não havia ninguém que pudesse libertar das suas mãos. Veassá kiretsono. E ele veassá kiretsono, que ele fazia segundo a sua vontade. Vergidil, e crescia. Então, essa ideia de que ele conseguia sem fim. Ele tinha sucesso sem fim, que no capítulo 7 é colocado como ele se levantava e comia muita carne. Então, é um paralelo para o outro, uns dos dois, nós vamos ver aí. Quando você vai no texto, esse segundo reino é identificado, porque lá no capítulo 8 diz Ha'ayo Asheraita, e este carneiro que você viu, Baal HaKeranaim, que é do Senhor dos dois chifres, Malchei Madai Ufaraz. São os reis dos medos e dos persas, da Média e da Pérsia. Okay? Então, o carneiro representa o reino medo-persa. Okay? Diz, mas será que essa conexão está correta aí? Será que, além desta, nós vamos ver que quando ele vai tratar do terceiro reino, o capítulo 8 também, ele puxa os elementos em paralelo com o capítulo 7, para indicar o próximo reino. Mas nós vemos aqui que esses elementos em paralelo nos ajudam a compreender que o segundo reino é a referência aos medos e à Pérsia, não é? Que depois se tornou a Pérsia, que os medos vão desaparecer na liderança ali e se tornar simplesmente o reino da Pérsia, o grande reino da Pérsia, né? Que foi o Império Persa estabelecido por Ciro o Grande, conquistou Babilônia, se estabeleceu, e aí durante mais de 200 anos ali ele reinou os medo-persas na região como uma grande potência no Oriente Médio e até na parte norte da Península Helênica, conquistando parte ali da Península Helênica também. Estes são os medo-persas. Na sequência, nós vemos o paralelismo entre Daniel 2 acerca do terceiro animal, que é semelhante a um leopardo. E ele foca a questão do domínio sobre toda a terra, falou no capítulo 2. E diz, e foi-lhe dado domínio em relação a este reino. E quando nós olhamos aqui, a figura do leopardo, ele evoca ferocidade, não é? Ele está entre os 3 animais mais ferozes do mundo bíblico, como nós já lemos lá em Oséias. O leão, o urso e o leopardo, não é? Estão evocados lá. E lá diz, como um leão, como um leopardo que espreita pelo caminho, ou como ursa, feroz, que foi roubada dos seus filhotes. E aí, então, aparece esse animal entre os 3 mais ferozes do mundo bíblico. E, claro, o leopardo é um animal sempre ligado à extrema rapidez. Aparece lá em Abacuque, capítulo 1, verso 8. Não é? Então, ele tem ali esta dimensão de rapidez, que já é natural do leopardo. O leopardo é, entre os felinos, o mais rápido. E essa rapidez ela ainda é enfatizada ainda mais neste animal, porque ele tem 4 asas. Então, ele é eu coloquei o título aqui, um leopardo turbinado. Esse daí realmente é rápido. Okay? E nós vamos estudar isso quando abordarmos o capítulo 8, essa dimensão da rapidez ali, de maneira clara. Mas está ali, a extrema rapidez, e ligado com o leopardo e com as asas, no contexto bíblico também,
Aí temos passagem de Abacuque, capítulo 1, verso 8, e depois ali, segundo Samuel, cântico, mesmo que nós lemos aqui, de Davi dá essa ideia, mas posteriormente também 22:11, Salmos 18:10, a ideia, então, das asas como símbolo de rapidez. Nós vamos parar aqui e ler só Abacuque, capítulo 1, verso 8, tá? Porque esse é um texto interessante para ser lido. Então, Abacuque, capítulo 1, verso 8. Então, aqui, 1, 8. Sim? Ok. Essa ideia da rapidez e o leopardo aí, como nós vemos ali. Okay? Então, está ali, Abacuque 1:8 diz, Vecalo minemerima, então são mais rápidos do que os leopardos. Sussava, os cavalos deles. Então, falando dos cavalos que iriam atacar o povo, diz que eles eram mais rápidos que os leopardos. Não é? Então, você vê esta voando ali, viriam voando com asas como águia, para poder, então, dessa ideia de rapidez. E então nós temos essa ideia de rapidez ligadas aos leopardos, tá bom? E que é natural, por realmente ser característica do próprio animal. Né? Avançando então aqui, gente, nós já estamos chegando ao final do nosso estudo hoje. Então, aqui um pouco mais, aí vamos abrir um momento para perguntas. Não é? Mas diz que esse leopardo tinha 4 cabeças. No texto, ela não é apresentado o significado dessas cabeças. Seria o quê? Mais ferocidade. 4 cabeças, você tem, então, tem mais cabeça para morder, matar e devorar. Não é? Mas, quando nós vamos ao paralelismo, com o capítulo 8, ela nos ajuda a compreender a referência às 4 cabeças. Lembra lá no capítulo 7, então, no texto diz, e então, e eis ali, Vaharu, Ochorei, ali então, Kinemar, um outro como um leopardo. Velá, Gafim Arbá, de Of, Al-Kabayá, então, sobre as suas asas, não é? E aqui falando sobre a rapidez, não é? Desculpa aqui, mas então a ideia é que primeiro, depois vamos voltar sobre as cabeças. Mas então, no paralelismo, aqui sobre a rapidez, as 4 asas representando rapidez, lá no capítulo 8, verso 5, nós temos o segundo animal que é visto lá, é um bode peludo, um bode macho, não é? Porque a palavra pode ser usada tanto para feminino também, no hebraico, mas aqui você tem essa ideia do Sepir Haezima, não é somente Ezet, Sepir Haezima, então esse bode peludo e macho, ele vem tão rápido, ele vem do ocidente, Mimarav, Alpenei Chol Haaretz, sobre toda a face da terra, Ve'en Nogeia Baaretz, e ele não toca na terra, ele não corre, ele voa. É um bode que voa. Então, essa ideia da rapidez. Aquilo, leopardo rápido, lá o bode também extremamente rápido também. E quando nós vamos mais adiante, aí você tem a ideia das 4 cabeças. Para este leopardo, ele tinha 4 cabeças. Ve'arbea, reshim, lereveitá. Então, você tinha 4 cabeças para o animal. E depois, quando você vê, diz que esse bode ele tinha um chifre. Mas esse chifre ele vai crescer muito, mas na sua força ele será quebrado, hein? E aparecerão 4 chifres no seu lugar, para os 4 ventos do céu, para as 4 direções do compasso. Então aparece lá o Veatzmo, Nishberah Kerem Hagedolah, então será quebrado o grande chifre, Vetalena Hazut Arba Tarteia, e se levantará 4 outros chifres no lugar dela, Learbar Ruchot Hashamai, para os 4 ventos, então, dos céus. Okay? Então, você tem os 4 chifres representando 4 reinos que sairiam de um reino só. E aqui nós temos o leopardo com 4 cabeças. Okay? Então, o número 4 aqui representa esta sequência deste reino na sua história, dividindo-se em 4.
E aí, no texto bíblico, lá no capítulo 8, como nós vamos ver, o anjo que interpreta a visão, que agora nós sabemos quem é o nome dele, lá no capítulo 8 é o anjo Gabriel, ele diz que o bode peludo, Hatzepi Hassair, Melech Yavan, é o rei da Grécia. Então, Veker Gedolá, e o chifre grande, Asher Benenav, o qual estava entre os seus olhos, Hu Kamelech Harishon. Ele é o rei, o primeiro. Vanish Beret, então ali o fato de ter sido quebrado, Veta Modena Arba Tateia, e que subiu 4 no lugar dela, Abará, Arba, Malchuyot, então, 4 reinos, Migoi e Amod Velo Bechorô. Sobrirão 4 reinos de povos ali, se levantarão, mas não na força do primeiro rei. Então, 4 cabeças aqui representam 4 reinos, como os 4 chifres representam esse reino, e é característica do poder do Império Grego, que realmente se dividia em 4, como nós vamos ver. Então, quando nós chegamos aqui, nós temos, portanto, o segundo e o terceiro animal são identificados nesse paralelismo, mas o quarto animal, terrível, e os seus chifres. Este foi o foco especial da atenção de Daniel. Como nós vamos ver aqui, é o que ocupa a maior parte da profecia. E Daniel disse, então, depois que o anjo respondeu, estes 4 reis são 4 reis que se levantarão para a terra, e depois o reino será dado aos santos, e possuirão esse reino para sempre. Aí no verso lá nos diz que Daniel, ele nos declara que teve desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaço, pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia muito robusto, mais robusto que os seus companheiros. Então, essa é a sequência do texto onde nós tínhamos parado, não é? E esta foi a curiosidade de Daniel, e essa vai ser a nossa curiosidade, porque esse será nosso estudo na próxima semana. 4º reino e também um juízo que segue na descrição profética. Nós não vamos chegar hoje lá, nós vamos parar por aqui. Mas terminamos, então, como resumo, que esse paralelismo, então, das profecias de Daniel nos apresentam um pouco mais de informação com respeito a esta história do ponto de vista judaico, que é o objeto do nosso estudo. Então, vemos lá essa sequência de reinos agora, já temos mais dados. Primeiro, então, Babilônia, representado pela cabeça de ouro e pelo leão alado, né, do capítulo 7. E depois nós temos Medopécia, representada no capítulo 2 pelos peitos e braços de prata, no capítulo 7 pelo urso, que com um lado mais alto do que o outro, e feroz, que devorava demais, e no capítulo 8 por um carneiro que tinha um chifre maior do que o outro, e que também atacava tudo e subjugava todos os reinos ao redor lá. Okay? Então, Medopécia é identificado ali. O terceiro reino também foi identificado. Nós vemos lá que o terceiro reino tinha essa característica bélica, o bronze é voltado, ele vai conquistar tudo, é-lhe dado domínio sobre toda a terra. No capítulo 7 é representado pelo leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, que também é dado domínio para ele, e no capítulo 8 é apresentado pelo bode, que nós vamos estudar no futuro, que tem um grande chifre no início, mas que depois aparecem 4 chifres no lugar desse grande chifre. Um bode que voa, ele não corre, ele voa, de tão rápido e tão poderoso. Nós vamos ver ali no capítulo 8. Mas isso seria o Império Grego, o Império Helênicos, que se vai dividir em 4 logo no início deste poderio. 4º reino, terrível, dente de ferro, unhas de bronze, 10 chifres, maga, destrói tudo. Nós ainda não sabemos quem é. E isso será objeto da nossa investigação. Os 10 chifres e o 11º, que tem olhos e boca, também ainda não nos deu informações suficientes. Só sabemos que eles são extremamente poderosos,
mais poderosos que todos os outros anteriores. Então, vamos procurar o nosso foco, compreender o que serão estes poderios, ou este reino, e os poderes que eles representam. E depois nós tivemos, será foco do nosso estudo também, o juízo e o reino, e a ideia do reino de Deus, que no capítulo 2 foi apresentado pela pedra, e que se tornou a montanha e encheu toda a terra. E Deus levantaria um reino que jamais passaria. Hein? E aqui no capítulo 8, esta ideia do juízo de Deus e do reino é apresentado pelo juízo do trono de Deus, cercado pelos anjos, é o do ancião de dias, onde se abre os livros e faz o juízo, e depois a vinda de um ser semelhante a um filho do homem, que vai receber o reino. E com ele recebendo, diz lá também o texto, nós vamos ver, os santos também recebem o reino. Okay? Então, este é o nosso estudo, nós ficamos hoje por aqui, e aí estamos prontos para alguma pergunta, alguma questão que foi feito ali, ou que não esteja bem claro, que vocês queiram esclarecimento. Okay? Roger, Mauro. Oi. Então, professor, nós temos um comentário aqui do Paulo Pacardi, mas eu creio que o comentário dele, acho que o senhor vai falar mais para frente. Ele está falando sobre os pés de ferro e barro e sobre a pedra. O senhor quer deixar um pouquinho mais para frente? Isso será objeto do nosso estudo para frente, porque agora, quando nós estudarmos a questão do quarto animal, ele vai nos ajudar a elucidar também a questão dos pés, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E aí a gente vai ter uma interação entre os dois, juntamente também aí com mais informações bíblicas que tiverem no capítulo 8, por exemplo, mas esse vai ser o nosso outro futuro estudo ainda. Mas nós vamos concentrar agora entre 2 e o 7, tá? Entre esses quarto reino e a sua divisão, que aparece lá entre barro e ferro, e aqui aparece com 10 chifres, que surgem em um 11º. Okay? E você vê que existe ali até o fato de 3 serem arrancados quando o 11º surge. E essa questão do juízo, das ações deles e do juízo que vai vir também sobre esse quarto animal, porque o juízo aparece especialmente sobre o quarto animal. O primeiro, diz o texto lá, seu corpo é desfeito e ele é destruído, e o chifre também. Os demais animais vêm no juízo também, mas ainda tem, como diz aí, uma misericórdia, como diríamos. Como entender isso? Tá? Na parte lá, que é dado tempo e um prazo para eles ainda. O domínio é tirado, mas é dado tempo e um prazo. Tá? Mas depois você tem essa ideia do reino, porque você diz, ele recebe o reino e todos os povos o servem, e diz, os santos receberão o reino e reinarão para sempre. Então, você tem esse é o nosso próximo estudo. Quarto reino, sua divisão, os reinos que vêm daí, suas ações e o juízo divino. Eu espero que a gente consiga, não sei se vamos conseguir tudo isso num estudo só, é muito detalhe, porque, na realidade, os 3 primeiros reinos, eles são sempre pouquinho. Em toda a profecia, ele é sempre breve. É o quarto reino e a sequência dele que ocupa a maior parte da profecia. Tá? Então, mas vamos avançando aqui, para a gente poder entender, lembrando sempre da perspectiva bíblica. Viu? Vocês viram aqui a proposta nossa, a gente vai sempre trabalhando com o texto bíblico. Né? E, a partir do texto bíblico, identificar aquilo que eles representam. Tá bom? Mauro, acho que pergunta não tem mais não, né? Não, encerrou. Não. Então, aqui, vocês estão não é que eles estão assim, esperando as cenas do próximo capítulo. Não, a ideia aqui é a seguinte, não é somente vocês são bonzinhos, é que vocês são muito capazes. Em dia, a parte aí já está tudo feito. Isso é muito bom. Tá bem. Bom, professor, muito obrigado aí pela aula aí. Agora eu vou ficando mais ansioso assim, pela próxima. Isso é bom. Estamos usando aqui, né? O segredo sistema de novela. Das séries aí, né? A gente usa a série, o pessoal fica ligado ali, cada um quer ver o próximo, porque o que vai acontecer? Opa, deixa eu... Tá bem, mas muito obrigado, professor. E, pessoal, muito obrigado a vocês aí também que participaram aí, tanto por aqui pelo Zoom, pelos canais aí. Lembrando aí, viu, Roger, que a minha promessa aí, falhei de novo essa semana aí, porque falei assim, vou botar um material lá. Aí, quando colocou o material, aí vem vou fazer isso amanhã. Aí o amanhã aparece com um monte de atividade. Vamos fazer isso, é reunião para isso, é aquilo mais. Assim, nossa, eu pensei que eu tinha terminado as minhas aulas e os exames.
ia entrar no asfalto, ficar tranquilo corrigindo os meus exames aqui, né? Aí já apareceu um monte de reunião. Não, vamos precisar discutir isso, discutir aquilo. E aí falhei de novo na promessa de colocar o material. Não, o senhor tem que ser assim, até os pés de barro com ferro, o senhor tem que resolver, entendeu? Até lá. É por aí, viu? A gente promete. Fora disso, Roger, também o seguinte, nós aqui vamos disponibilizar para vocês essa apresentação, para vocês que estão fazendo aqui. Vocês têm um registro do pessoal, a gente não vai colocar assim, disponível na internet para todo mundo usar. Não, isso aí não, tá? Porque eu acho que isso aí o pessoal assiste a série. Mas para vocês que estão fazendo aqui e sempre presente, então nós vamos compartilhar a apresentação, para que você depois quiser dar uma olhada e etc, viu, Roger? E eu vou canalizar isso através de você, aqueles que tiverem interesse de fazer isto e que participam efetivamente do curso, não é? Terão a possibilidade de ter também a apresentação para poder dar uma olhada, revisar se quiser fazer. Além do material de apoio que a gente vai colocar aí também. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom, professor. Obrigado.